Você sabe por que São Paulo tem mais pizzarias do que qualquer cidade fora da Itália? Por que falamos tchau em vez de adeus? Porque o Bexiga ainda cheira a molho de tomate numa tarde de domingo. A resposta tem um nome. Tem uma mala de papelão, um navio lotado e um porto chamado Santos. Entre 1882 e 1934, 1,5 milhão de italianos desembarcaram no Brasil. A maioria veio para São Paulo. E São Paulo nunca mais foi a mesma. Eles chegaram sem dinheiro, sem língua, sem nada garantido. Trouxeram a família, o sotaque, as receitas de vovó e a disposição de construir do zero. Literalmente do zero. Com as próprias mãos, eles levantaram os prédios, as fábricas, as igrejas, os bairros. Com as próprias palavras, mudaram a língua portuguesa que se fala aqui. Com a própria culinária, reinventaram a cozinha de uma cidade inteira. São Paulo de hoje, com seus arranha-céus, suas pizzarias, seu ritmo, seu orgulho, tem impressão digital italiana em cada esquina. Esta é essa história. Em 1882, a Itália tinha apenas 11 anos de existência como país unificado. E o Sul, a Calábria, a Campânia, a Sicília estava esquecido. O Risorgimento havia prometido unidade e prosperidade. Entregou impostos novos e empregos de menos. Para os camponeses do Sul e do Nordeste italiano, a unificação mudara o sobrenome do sofrimento, mas não o sofrimento em si. E então, alguém voltou de um lugar chamado Brasil, com histórias. De terra vermelha e fértil, de café, de trabalho que pagava. O governo brasileiro, às vésperas da abolição da escravatura, desesperado por braços para as fazendas de café, estava oferecendo passagens subsidiadas, contratos, promessas. A hospedaria dos imigrantes do Brás, inaugurada em 1887 em São Paulo, foi construída especificamente para receber os que chegavam. E eles chegaram, em números que a história mal consegue visualizar. Só entre 1882 e 1934 entraram no Porto de Santos mais de 1.400.000 italianos. A maioria vinha do Veneto, da Calábria, da Campânia, famílias inteiras com os pertences num único baú. A viagem durava entre 3 e 6 semanas de navio. No navio não havia conforto. Havia convés, enjoo e esperança. Chegando a Santos, os imigrantes eram transferidos para a hospedaria do Brás, em São Paulo. Ali, eram registrados, examinados medicamente e encaminhados para as fazendas do interior. E aqui começa o primeiro choque. As fazendas de café não era o paraíso prometido. O sistema de colonato, no qual os imigrantes cultivavam certo número de pés de café e recebiam em troca moradia e salário parcial, era duro e controlado. As dívidas se acumulavam nos barracões das fazendas. A mobilidade era limitada. Em 1902, o governo italiano emitiu o Decreto Primetti, proibindo a imigração subsidiada para o Brasil. Tamanho o número de reclamações de trabalhadores maltratados nas fazendas paulistas. Mas a proibição durou pouco e os italianos continuaram chegando. Porque o que acontecia no campo não era toda a história. Nas cidades, sobretudo em São Paulo, havia obras, fábricas, comércio e oportunidade para quem sabia trabalhar. Muitos deles, após alguns anos de fazenda, juntaram o suficiente para se mudar para a capital. Foram para o Brás, para a Moca, para o Bexiga. E lá, plantaram raízes mais fundas do que o café jamais poderia imaginar. Imagine São Paulo em 1900. Uma cidade de 240 mil pessoas que havia triplicado em 10 anos. As obras não paravam. E quem estava em cima desses andaimes misturando cimento, assentando tijolos? Na maioria das vezes, italianos. Os imigrantes italianos tornaram-se a espinha dorsal da construção civil paulistana.
pedreiros, carpinteiros, ferreiros, pintores de fachada. Eram os operários especializados que a cidade precisava para materializar suas ambições. O bairro do Brás foi o primeiro a ter cara italiana. Suas ruas, nos anos 1890 e 1900, eram um ruído contínuo de dialetos do norte da Itália, vêneto, friulano, lombardo, misturados com português ainda incerto dos recém-chegados. Mas foi o Bexiga, ou Bela Vista, como consta nos mapas, que se tornaria o coração cultural italiano de São Paulo. Ali, ao longo da rua 13 de Maio, os italianos abriram cantinas, padarias, açougues, quitandas e empórios. As construções mostravam o gosto da terra de origem. Pequenos sobrados com azulejos, varandas de ferro trabalhado, portas pintadas de cores vivas. Esse estilo, que os paulistanos chamam de chalezinho, ainda pontua a arquitetura dos bairros mais antigos da cidade. Não eram apenas casas. Era uma forma de dizer: estamos aqui, ficamos. E enquanto os trabalhadores italianos construíam as casas do povo, uma família italiana construía algo de escala completamente diferente. Francisco Matarazzo chegou ao Brasil em 1881, vindo de Castelabate, na Campanha, com o equivalente a alguns quilos de toucinho no bolso. Começou vendendo banha de porco em Sorocaba. 20 anos depois, era um dos homens mais ricos da América do Sul. As indústrias reunidas Francisco Matarazzo chegaram a reunir mais de 350 fábricas em diversos estados. Era um império construído do zero, em português com sotaque italiano. E Matarazzo não estava sozinho. Crespi, Jafet, Puglisi, Fauci, famílias italianas que chegaram sem nada e que, 2 ou 3 gerações depois, tinham dado ao Brasil fábricas, hospitais, escolas, times de futebol. São Paulo tinha o sotaque deles, tinha o cheiro das padarias deles, tinha o trabalho deles em cada quilômetro de rua pavimentada, em cada fábrica que assobiava. No amanhecer, num domingo de 1910, no Bexiga, o dia começava com missa na igreja Nossa Senhora Chiropita. As famílias vinham de longe, de perto, de todos os lados do bairro. As mulheres com o melhor vestido da semana, os homens com o chapéu na mão. E depois da missa, a cantina. A cantina era o centro da vida social italiana em São Paulo. Não era apenas um restaurante. Era um espaço de parentesco expandido, a mesa comprida com a família e os compadres, o vinho da casa em garrafinhas, o barulho das conversas em 3 dialetos diferentes. E a comida. A comida italiana que chegou a São Paulo não era a cozinha refinada dos livros de receita. Era a cozinha da necessidade. O que tinha na despensa, o que crescia na horta dos fundos, o que a avó sabia fazer com pouco. Molho de tomate com manjericão, massa fresca, polenta, frango ao molho. Com o tempo, esses pratos se mesclaram aos ingredientes brasileiros e nasceu algo novo, nem italiano, nem brasileiro, paulistano. A pizza é o exemplo mais óbvio. São Paulo tem hoje entre 6 e 8 mil pizzarias, mais do que qualquer cidade fora da Itália. A pizza paulistana, com borda recheada, cobertura abundante, queijo que estica, não existe em Nápoles. É uma criação dos italianos de São Paulo, adaptada à abundância do Brasil. A língua também foi transformada. O tchau que usamos vem do tchau italiano. Bacana. Palavra tão paulistana, provavelmente vem do dialeto vêneto. Estudiosos do português brasileiro identificaram dezenas de palavras de origem italiana que entraram no falar cotidiano de São Paulo. As crianças iam às escolas italianas. Havia dezenas delas espalhadas pela cidade no início do século XX. Aprendiam italiano durante o dia e voltavam para casa, onde o dialeto da família misturava tudo. O jornal Fanfula, fundado em 1893, era lido por milhares de famílias. Era uma vida inteira reconstruída em outro país. Com saudade, com adaptação, com muito trabalho. E com a teimosia de quem sabe que o novo lugar pode ser tão bom quanto o que ficou para trás. Se você trabalhar duro, o suficiente para torná-lo seu.
Nem tudo era cantina e missa dominical. Havia tensão. Muita. Os mesmos imigrantes que construíam São Paulo tijolo por tijolo começaram a perceber que o sistema que os havia trazido também os explorava. Os salários nas fábricas eram baixos. A jornada de trabalho era extenuante, 12, 14 horas por dia. E entre os italianos havia quem soubesse o que fazer com essa situação. A Itália da virada do século XX era um caldeirão de pensamento político. O anarquismo e o socialismo haviam criado raízes profundas nas classes trabalhadoras do norte e do centro da Itália. E esses imigrantes trouxeram consigo não apenas as malas e as receitas, trouxeram as ideias. Os primeiros jornais operários de São Paulo foram publicados em italiano ou bilíngues. Os primeiros sindicatos foram organizados nas fábricas onde os italianos eram maioria. As primeiras greves tiveram na comunidade italiana seu núcleo organizador. A greve geral de 1917 foi um momento de ruptura. Em julho daquele ano, mais de 70 mil trabalhadores pararam São Paulo. Fábricas fechadas, bondes parados, comércio interrompido. As principais lideranças eram italianos ou descendentes de italianos com ligações ao movimento anarquista. A repressão foi dura. Lideranças foram presas, deportadas, silenciadas, mas o movimento deixou marca. Em 1919, o Brasil assinou os acordos da recém-criada Organização Internacional do Trabalho. Os primeiros passos em direção à legislação trabalhista brasileira têm no Levante Operário Italiano de São Paulo um de seus capítulos fundadores. Com a ascensão do fascismo na Itália, nos anos 1920, Mussolini passou a tentar controlar as comunidades italianas no exterior. No Brasil, houve simpatizantes, sociedades fascistas em São Paulo, jornais pró-Mussolini. Quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial em 1942, do lado dos aliados, a situação se inverteu radicalmente. Os imigrantes italianos foram proibidos de falar italiano em público. Jornais italianos foram fechados. Escolas em língua italiana encerradas. Para muitos, foi o fim de uma era. Para outros, foi um empurrão final em direção à plena assimilação. Os netos dos italianos que haviam chegado a Santos tornaram-se, definitivamente, sem volta, brasileiros. Mas brasileiros de um tipo específico. Paulistanos. Existe uma brincadeira que circula entre historiadores. São Paulo não é uma cidade brasileira com influência italiana. É uma cidade italiana que aprendeu a falar português. Exagero. Mas com um núcleo de verdade que nenhuma estatística contesta. A estimativa mais citada aponta que cerca de 60% dos paulistanos têm algum antepassado italiano. São Paulo teria a maior concentração de descendentes de italianos fora da Itália no mundo. Mais do que Roma, mais do que Milão. O legado econômico é incontestável. As famílias italianas foram a espinha dorsal da industrialização paulistana. O ABC paulista, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, foi construído em grande parte por imigrantes italianos e seus descendentes. As fábricas de tecidos, as metalúrgicas, as indústrias de alimentos nasceram com sobrenomes italianos. O legado cultural é onipresente. A culinária paulistana sem pizza, sem macarrão, sem mortadela seria outra coisa completamente. O vocabulário paulistano, sem as centenas de palavras de origem italiana, seria mais formal, mais distante, menos vivo. O futebol tem pegadas italianas. Palestra Itália, fundado em 1914 por imigrantes italianos, tornou-se Palmeiras. O movimento trabalhista brasileiro, que resultou na CLT, no salário mínimo, na carteira assinada, tem no Levante Operário Italiano de São Paulo um de seus capítulos fundadores. E há algo mais difícil de nomear, mas que qualquer pessoa criada nessa cidade reconhece. Uma certa energia, uma disposição para o trabalho que beira a obsessão, a cultura do fazer. São Paulo não é uma cidade que contempla. É
uma cidade que faz. E essa vocação, essa quase mania de construir, tem muito a ver com o espírito que chegou naqueles navios a partir de 1882. Quem chegou sem nada, construiu tudo, não deixou filhos que acreditam em destino. Deixou filhos que acreditam em trabalho. E é assim, sutil e profundamente, que os italianos transformaram São Paulo. Se você chegou até aqui, obrigado. A história é feita de pessoas como você, que querem entender o mundo que herdaram. Se quiser continuar nessa jornada, o canal Protagonistas da História tem muito mais esperando por você. São Paulo é uma cidade que destrói muito do que constrói. Prédios antigos caem para dar lugar a torres de vidro. A memória urbana é frágil aqui, mas alguns lugares resistem. A hospedaria dos imigrantes no bairro do Brás é hoje o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. O prédio, inaugurado em 1887, com capacidade para 4.000 pessoas, processou mais de 2 milhões de imigrantes ao longo de sua história. As paredes ainda guardam os grafites dos que passaram por ali. Nomes, datas, cidades de origem. No Bexiga, a igreja Nossa Senhora Chiropita ainda domina a Rua Faustolo. Fundada em 1906 por imigrantes calabreses, a igreja foi reconstruída em 1942 no estilo que existe hoje. Cada agosto, desde os anos 1930, a festa da Madonna Chiropita transforma as ruas do bairro numa celebração. É a festa italiana mais antiga e mais viva de São Paulo. Na Rua 13 de Maio, ainda há cantinas que funcionam desde a década de 1940. Algumas têm fotos na parede. Imigrantes em traje de domingo, olhando para a câmera com aquela seriedade que a fotografia antiga exigia. São os fundadores, os que chegaram primeiro. O edifício Matarazzo, hoje sede da Câmara Municipal de São Paulo, na esquina do Viaduto do Chá com a Rua Formosa, é um dos monumentos mais imponentes do centro histórico. Construído na década de 1930 no estilo Art Deco, é a materialização em pedra e concreto do império que Francisco Matarazzo ergueu a partir de nada. Na Moca e no Brás, ainda sobram vilas operárias, conjuntos de casinhas geminadas construídas no início do século XX para abrigar os trabalhadores das fábricas italianas. Pequenas, bem feitas, com detalhes arquitetônicos que delatam a origem de seus construtores. Em toda São Paulo, invisíveis mas presentes, estão as marcas que não se veem, na língua, na comida, no modo como trabalhamos, no modo como construímos tudo que nos rodeia. Os italianos chegaram de navio, transformaram São Paulo, e São Paulo os transformou de volta. Essa troca, essa fusão que não tem nome exato, é o que chamamos de identidade paulistana.